A palavra Apocalipse não significa o que te ensinaram. Não significa destruição, não significa fim do mundo, não significa catástrofe. A palavra original em grego, Apocalipse, significa revelação, significa tirar o véu, mostrar o que estava escondido. E quando eu comecei a ler esse livro no texto original, que é lá no grego koiné, o que eu encontrei é totalmente diferente do que nós já ouvimos hoje. Mas eu preciso te avisar, se você acha que conhece o Apocalipse, provavelmente conhece uma versão que foi filtrada antes de chegar até você. E se no final desse vídeo você sentir o mesmo que eu senti, me conta aqui nos comentários. Antes de qualquer versículo, você precisa entender uma coisa que quase ninguém explica. O Apocalipse foi escrito por um homem chamado João. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos, exilado, na verdade, pelo Império Romano. Ele se encontrava sozinho. Mas o que ele escreveu não era uma previsão do futuro. Era uma carta. Uma carta endereçada a 7 igrejas específicas, em 7 cidades reais, na região que hoje é a Turquia. Mas ele não estava falando para o século XXI. Ele estava falando para pessoas que estavam sendo perseguidas, torturadas e mortas por Roma naquele exato momento. Mas isso muda tudo. Por quê? Quando nós lemos o Apocalipse achando que é sobre o futuro, você, na verdade, perde o que realmente o livro quer dizer. Mas quando você entende para quem ele foi escrito e o porquê, o texto, na verdade, ele ganha uma força que ninguém jamais te mostrou hoje. Mas aqui é onde a coisa começa a ficar estranha. Porque o que o João descreve a partir do capítulo 4 não parece ter sido escrito por um ser humano comum. Presta atenção, no capítulo 4, João diz que foi arrebatado em espírito. Mas o que ele escreve a partir daí não se parece com nada que você já ouviu até hoje. Ele, na verdade, ele vê um trono e ao redor desse trono 4 criaturas. Só que a descrição dessas criaturas no grego original, ela é perturbadora. Uma tem rosto de leão, outra tem rosto de boi, outra de águia e uma tem rosto humano. Mas todas elas têm 6 asas e são cobertas de olhos por dentro e por fora. Olhos, na verdade, em toda parte. Isso não é uma metáfora bonitinha que eu estou falando. No grego, a palavra usada é zoos, seres viventes. Não anjos, não querubins, fofinhos, nem nada do tipo. São seres que existem numa dimensão que nem João tinha vocabulário para descrever. Mas essas criaturas repetiam uma única frase, dia após noite. Rádios, 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 que significa santo, santo, santo. Mas agora pensa comigo, se isso fosse ficção, por que é que um pescador, ele exilado numa ilha, inventaria algo tão específico e tão impossível de imaginar assim? A não ser que ele realmente tenha visto algo. Mas essas criaturas, na verdade, são só o começo, porque o que aparece no capítulo 5, na verdade, me deixou perplexo. No capítulo 5 aparece um livro, selado com 7 selos, mas ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra consegue abrir. E João, ele começa a chorar. No grego, o verbo eklaion é um tipo de chorar convulsivamente. É um desespero. Mas por quê? Porque aquele livro continha algo especial, algo que precisava ser revelado, mas ninguém era digno de abrir. Até que alguém anuncia, o leão da tribo de Judá venceu. E João olha esperando ver o leão, mas o que aparece na verdade é um cordeiro, de pé, como se tivesse sido morto. No grego é arion, é um cordeirinho no diminutivo, que é frágil, com marcas de abate, mas estava de pé e vivo. Essa imagem, na verdade, é uma das mais poderosas de toda a literatura antiga. O poder absoluto do universo não se apresenta como um leão, mas sim como um cordeirinho sacrificado que se levantou. E quando esse cordeiro pega o livro, as 4 criaturas e os 24 anciões caem no chão e cantam uma música nova. A palavra no grego é mais ou menos kainos, é novo, uma nova qualidade. Algo que nunca existiu antes. Nenhuma igreja vai te falar assim, dessa maneira. Mas vamos para os 7 selos. O que acontece quando eles são abertos um por um? Muda completamente a maneira que fizeram a leitura desse livro. A maioria das igrejas vai te ensinar que os 7 selos são eventos futuros. Fim do mundo, catástrofe, meteoros, guerra nuclear. Mas quando você lê no contexto original, para quem realmente João estava escrevendo, isso se transforma. Por quê? O primeiro selo, na verdade, libera um cavaleiro com um arco, montado num cavalo branco. A interpretação popular vai dizer que é o anticristo. Mas no contexto do primeiro século, os partos eram o único exército que usava arcos. Ele sim era o maior medo de Roma. João estava falando de algo que seu público entendia imediatamente. O segundo selo, cavalo vermelho, era a guerra. O terceiro, cavalo preto, era a fome. O quarto, cavalo amarelo. Ele usa cloro, se não me engano, que é verde pálido, que é cor de cadáver, que é morte por abstinência, fome, peste, é morte.
Isso não é profecia do século XXI, na verdade. Isso era o cotidiano do Império Romano nas províncias que João realmente conhecia. E é aqui que está o que quase ninguém ensina. João não estava prevendo o futuro distante. João estava descrevendo o presente dele de uma forma que Roma não pudesse decifrar. Porque se ele escrevesse Roma vai cair, ele com certeza seria executado no dia seguinte. Então, na verdade, ele usou símbolos, códigos, imagens, linguagem que seus leitores realmente iriam entender, mas que os soldados romanos não iriam entender. O Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de resistência. Mas calma, se isso está se fazendo sentido para você de uma forma que nunca fez antes, deixa seu like. Não é por mim, gente. É porque o algoritmo precisa entregar isso para mais gente. Mais gente precisa ouvir isso. Mas vamos seguir. Vamos para a besta, gente. 666, um texto mais polêmico na história. 666 já foi falado que é código de barra, chip, vacina, um CPF digital e hoje em dia até uma inteligência artificial. A cada década, alguém encaixa o 666 no medo da vez. O texto, na verdade, diz aritmo antropol, que é um número de homem. No sistema de numeração grego chamado gematria, cada letra tem um valor numérico. Quando você soma as letras do nome Nero César em hebraico, Nero Quesar, o resultado é exatamente 666. Nero, o imperador romano que queimou cristãos vivos como tochas para iluminar seus jardins. João não estava falando de um ditador futuro com um chip na mão. Na verdade, ele estava falando do ditador que estava matando seu povo naquele exato momento. Mas ele não podia escrever um nome. Então ele usou um código numérico que qualquer judeu entenderia naquela época, em segundos, gente. E tem mais. Existem manuscritos antigos que o número não é 666, mas é 616. Sabe o que acontece quando você escreve Nero César na versão latina em vez da hebraica? Dá exatamente 616. Ou seja, dois manuscritos diferentes, duas grafias do mesmo nome, dois números, e os dois números apontam para a mesma pessoa. Isso não é uma coincidência. Isso é engenharia literária, que João sabia exatamente que estava escrevendo. Mas para! Se a besta é Nero, o que é a Babilônia no capítulo 17? Porque a descrição que João faz é tão precisa, é até assustadora. Vamos lá, no capítulo 17, João descreve uma mulher sentada sobre uma besta de 7 cabeças. Ela segura um cálice de ouro cheio de abominações. E na testa dela está escrito, Babilônia, a Grande. A leitura popular diz que Babilônia é uma cidade futura, uma potência mundial dos fins dos tempos que está por vir. Alguns vão dizer que é os Estados Unidos, outros a China, outros a União Europeia, outro o Vaticano. Mas João, na verdade, ele dá uma pista que resolve tudo. Ele diz que as 7 cabeças são 7 montes. No grego, Heptaore, que diz que a mulher está sentada sobre eles. Qual era a cidade conhecida no mundo antigo como a cidade das 7 colinas? Era Roma. Isso não era mistério para ninguém no primeiro século. Todo leitor sabia que Babilônia era o codinome para Roma. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, manda saudações da parte que está em Babilônia. Mas todos os estudiosos concordam que, na verdade, ele estava em Roma. João está descrevendo Roma, sua riqueza obscena, sua obsessão brutal e a sua arrogância imperial. E ele está dizendo realmente para o seu povo, isso vai cair, não importa o quão grande pareça, mas vai cair. E realmente caiu. Mas então, se o Apocalipse é sobre Roma e o primeiro século, ele não tem nada a ver com o futuro? A resposta é mais complexa do que um sim ou não. E aí, na verdade, que a maioria dos teólogos discordam. Existe um princípio na teologia chamado duplo cumprimento, ou até já e ainda não. E é aí que o Apocalipse aí realmente fica profundo. João sim estava descrevendo Roma. Sim, a besta aponta para Roma, para Nero. Sim, Babilônia é o Império Romano. Mas a estrutura do texto construída de uma forma que transcende o momento histórico. Porque Roma caiu, mas surgiram outros impérios. Nero morreu, mas surgiu outros tiranos. A perseguição do primeiro século acabou, mas a perseguição, na verdade, nunca parou. O Apocalipse funciona como um molde, um padrão que se repete na história. E é por isso que a cada geração alguém lê e diz, isso está acontecendo agora. E de certa forma, está. Não porque João, de certa forma, previu cada evento específico, mas sim porque ele descreveu o mecanismo que vem acontecendo. E impérios se levantam, se corrompem, perseguem quem não se curvam, mas caem. O Apocalipse não é um calendário. Na verdade, ele é um raio-x de como o poder dos impérios funciona. E um manifesto de que nenhum poder humano é permanente. Essa leitura não diminui o texto, na verdade ela amplifica, porque ao invés de ser relevante para uma geração, ela se torna relevante para todas. Se você nunca tinha ouvido essa perspectiva, comenta o original aqui embaixo, porque eu quero saber quantas pessoas estão descobrindo isso agora.
Todo mundo conhece as catástrofes do Apocalipse, as pragas, os cavaleiros, o lago de fogo, mas quase ninguém fala dos capítulos 21 e 22. São pregações únicas, mas que são mais importantes do livro todo, porque João descreve uma cidade descrevendo do céu, a Nova Jerusalém. E a descrição no grego é absurdamente detalhada. Muros de jaspe, firmamentos de pedras preciosas, ruas de ouro, que eram puros como vidro. Mas o detalhe mais impactante não era o visual. Era uma frase curta que passa despercebida na maioria das pregações, ou dos famosos que falam. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Todas, não algumas, mas todas. Não haverá mais mortes, nem prantos, nem clamor e nem dor. O Apocalipse não termina em destruição, gente. Termina em restauração. O livro que todo mundo associa com medo termina com a promessa mais bonita de toda a Bíblia. E a maioria das pessoas nunca chega até aqui, porque param realmente nos cavaleiros, param no 666, param no medo. Mas João não escreveu esse livro para causar medo. Ele escreveu para dar esperança a pessoas que estavam sendo mortas por causa da sua fé. A mensagem final não é, tenham medo do que vê, mas aguardem, porque o que vem depois é muito maior do que tudo que vocês estão sofrendo agora. Eu passei anos ouvindo sobre o Apocalipse, em palestras, no YouTube, em blogs, mas em nenhum desses lugares eu vi o pessoal falando do que o texto original realmente diz. O que o grego fala, o contexto histórico, os manuscritos, eles te mostram um livro completamente diferente, algo mais forte, mais humano, mais real. Não é um livro sobre o fim do mundo, é um livro sobre coragem, escrito por um prisioneiro, para pessoas que estavam morrendo, e ele estava dizendo, aguentem firme, porque isso não acaba aqui. Mas calma, se você chegou até aqui, eu tenho mais 2 pedidos. O primeiro, no próximo vídeo, eu vou abrir ainda mais o leque sobre as verdades que existem na Bíblia. E que a maioria das igrejas e pessoas não querem te revelar. Querem, na verdade, só te falar sobre prosperidade. E o segundo, manda esse vídeo para uma pessoa. Aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela que já está decepcionada com a vida. Que acha que realmente já sabe tudo, que é o bambambam. Ou que nunca abriu a Bíblia, mas tem muita curiosidade, principalmente sobre o livro de Apocalipse. Bom, meu nome é William Machado e eu quero te ajudar a desvendar esse mistério que muitos têm medo de entrar.